Vem chegando, já vem dando um sorrisinho que eu sei que tu tá, né? Como a gente tinha falado, se ela conseguisse romper esse topo aqui seria muito bacana. E ela veio vindo aqui devagarzinho. Que força, hein, pessoal? Mas eu faço a ressalva que aqui embaixo perceba que o volume ele tá diminuindo, tá? E olha aqui, esse candle aqui, essa vela no gráfico de 4 horas, ela fecha às 9 horas da noite. Agora é dia 1º de outubro, 7h30 da noite, tá? Então a gente gostaria de ver o contrário do que tá ali embaixo, tá? A gente gostaria de ver algo assim para consolidar. Então presta atenção que provavelmente a gente vai estar chegando num ponto onde tende-se a ela cair um pouquinho, segurar por aqui e fazer o pullback para ir embora, caso a gente veja o volume entrando, o que eu faço a ressalva também que a gente está chegando perto do final da semana agora e no finais de semana a gente tende a ver menos negociação dentro do mercado, tá bom? Você lembra que ontem eu falei que o nosso alvo estava aqui na média móvel de 200 períodos? Então a gente agora já deve ter alcançado uns 60% desse alvo, tá? Com base nessa parte aqui do triângulo, tá? Quer dizer, da cunha descendente. Aí, pessoal, vamos dizer que essa média de 30 agora ela continue subindo aqui, né? Ah, e daí a gente veja ela por aqui, caso uma hora vai acontecer a correção, né? Principalmente agora considerando que desde aqui do rompimento até então, até a máxima do último candle já deu 13%, né? E a gente gostaria de ver isso aqui, ó. Ela descer por aqui, fazer o pullback aqui, dar um toquezinho nela e continuar, tá? Esse é um cenário muito bonito para nós. E se a gente colocar a nuvem de Shimoku, pessoal, perceba que, olha que bacana. Aqui atrás a gente já conseguiu passar para cima do preço, tá? Então a gente está num período mais macro de tempo com sentimento altista, tá? Com sentimento bullish. E tanto a média móvel rápida, que é essa linha azul, quanto a lenta, que é essa vermelha que vem aqui por baixo, a gente está acima das duas, tá? Então, tendência plena e clara de alta com LTA aqui embaixo, que é essa linha de tendência de alta, tá? Então, a gente vê que agora a gente está quase conseguindo sair para cima da nebulosidade de Shimoku. Isso é bem bacana para nós. Perceba que aqui na ponta o front da nebulosidade de Shimoku ela já vem demonstrando esse ímpeto da pressão compradora, né? Vamos ver agora se ela começa a abrir timidamente aqui a nebulosidade que a gente vem falando, né? Que a gente gostaria de ver ela acontecendo aqui por baixo, tá? Para daí o, ela servir também como um suposto imã que afastaria aqui o preço e continuaria dando essa sequência para nós para a próxima pernada impulsiva aqui, tá, pessoal? Queria comentar com vocês também o quanto é forte a gente vê, por exemplo, uma cunha descendente aqui sendo rompida para cima, principalmente nessa linha amarela aqui, que era onde a gente tinha um fundo anterior. E aí, olha aqui embaixo o sinal que o gráfico deu para nós. Ele deixou, né, um candle vermelho, aí na sequência ele deixou o enforcado aqui embaixo, certo? E aí perceba que o enforcado ele está antecedido desse candle vermelho. Então, se esse enforcado ele fosse um pouco mais para cima e ele ficasse contido dentro da nebulosidade do candle anterior, a gente chama esse padrão de mulher grávida, tá? Mas daí ele teria que estar aqui. Nesse caso aqui, a gente viu uma mulher grávida de um martelo. Bota riado, né? Outro dia uma mulher comentou assim, ah, que a gente falou deu uma estrela da tarde ou deu uma estrela da manhã. Ela deu risada embaixo e colocou assim, estrela da manhã é cada nome que esse pessoal dá, não confunde o simples. E eu olhei assim, eu pensei, pô, mas confundir o simples é o cara não saber ver um padrão de reversão e depois tomar o stop do mercado e entrar para a probabilidade dos 98%, tá? Tu não concorda? Muitas vezes o simples não vai ser o melhor caminho de todos, né? Outra coisa também que vem entregando que a tendência é reverter. Olha como o volume ele vem decaindo ao longo que vem chegando perto da resistência, o volume decrescente com uma pernada do preço decrescente também. Isso é muito bacana, é isso que a gente quer ver numa correção, tá? Então, olha que importante a gente conseguir ler o contexto. Aqui deixou um martelo, ó, pessoal, enquanto a gente conversava aqui, já está se formando um doji aqui na ponta, mostrando uma certa exaustão do mercado já nesse ponto. E já que o volume não está confirmando, a gente já começa a ver que ele tem uma probabilidade grande de fazer isso. Inclusive também porque estava nesse topo aqui atrás, tá? Então, tu tem que estar consciente que às vezes, tu vai olhar assim e vai pensar, putz, mas tem que aprender tudo isso, mas
Esteja consciente que esse é o teu sistema primitivo, né? Que quer te proteger simplesmente para tu viver, simplesmente viver e sobreviver, não para viver e prosperar, para realmente ir atrás e passar por cima e ir atrás das coisas. A gente é o único ser humano que tem os três sistemas, né? O sistema reptiliano, o sistema límbico e o neocórtex, no caso. O sistema reptiliano, que é o primeiro, é o que os animais têm, aquele sistema tipo ah, quando pensa lá nos primórdios da Terra, tava passando um bicho assim, e aí tu tinha que saber rápido, pô, é um negócio de caça ou eu tenho que fugir, tenho que me esconder? Então perceba que os animais têm, por isso que tem alguns insetos que eles não são que nem um cachorro, por exemplo. Por quê? Porque o cachorro já é um animal que ele tem o sistema reptiliano e o sistema límbico, que é o sistema das emoções, do amor materno, né, e toda essa coisa. Então, a gente chega no neocórtex, que ele fica aqui na frente, né? Ele é a parte do cérebro que ele processa informações, dados, coisas complexas. E tu tem que estar consciente a ponto de entender que às vezes quando tu fica com preguiça de fazer alguma coisa, é o teu cérebro tentando resguardar a energia, guardar a energia. O cérebro, eu acho que ele tem 7% da massa corporal e ele ocupa 20% de toda a energia do corpo. Ou seja, essa preguiça, às vezes o cara sente de fazer alguma coisa, ela é natural do ser humano. Quando a gente lidava com vendas, tinha algo que a gente evitava que era ambiguidade, que tu não deixa muito certo para a pessoa o que que é aquilo. E se a pessoa não sabe muito certo o que que faz o produto que tu vende, ela não vai comprar. A mesma coisa é, por exemplo, aqui, tu olha assim, putz, mas quanto gráfico, quanta tabela quando a gente chega. Então, tu tem que estar consciente que isso é algo que realmente vai te ajudar, vai aumentar as tuas probabilidades de sobreviver no mercado. E também porque se se tu não tiver consciente disso, tu vai agir muitas vezes por impulso e a probabilidade de dar ruim, ela é muito grande, até porque o primeiro sistema, o sistema reptiliano, ele é um guardião, mas ele é um guardião de certa forma limitado. Então, se eu chego para ti e começo a falar um monte de palavra técnica no começo e começo a falar, passar informação, o que que vai acontecer? Tu ainda não entendeu que essa informação ela é importante para ti e o que que vai acontecer? Tipo, tu não vai dar a atenção necessária, tu não vai estar realmente cativado a prestar atenção. Aí o que que acontece? A informação ela passa por esses três sistemas, né? Então, no primeiro ali, quando a gente fala do reptiliano, ah, se eu te passar uma informação muito complexa nesse filtro pequeno, ela vai distorcer a informação para passar para os outros sistemas. Então, por exemplo, aqui, tu vai olhar no gráfico assim, tu vai pensar, putz, mas é muita coisa, o que que tu vai fazer? Tu vai agir por impulso, por achismo. Ah, eu acho que vai subir. Por isso também que às vezes é muito mais fácil, tem muito mais gente aí comprando criptomoedas. Inclusive eu fiz isso no começo porque eu também não sabia onde pesquisar. E o que que eu fiz? Vi os vídeos de umas 10, 20, 30 pessoas e comprei a criptomoeda. Por quê? Tu acha que o cérebro do cara vai querer abrir um punhado de sites sem saber onde o cara tá, ficar meio perdido até se encontrar, ou pegar uma informação pronta no vídeo de uma pessoa e acreditar nela? E quando tu começa a entender isso, tu entende, por exemplo, a neuroeconomia, que é a ciência que estuda a maneira pela qual a gente toma as decisões, tu vai entender também as partes dentro do cérebro, inclusive uma que quando a gente montar a nossa carteira pública, eu quero frisar muito ela, que é o núcleo accumbente, que é a parte dentro do cérebro que libera dopamina. Quando tu fica feliz, quando o projeto dá certo, quando chega final de semana, sexta-feira de noite, hoje, já fica, né? A gente antecipa alguma coisa. E agora até entreguei aqui o que eu estava guardando. O núcleo accumbente ele não só libera a dopamina, como ele antecipa a liberação da dopamina. Então, às vezes, tu vai olhar para um gráfico subindo, por que que o Warren Buffett ele fala seja pessimista quando todo mundo está otimista e seja otimista quando todo mundo está pessimista? Por quê, pessoal? Porque percebe, olha aqui, o Fear Ingredient Index que demonstra o sentimento do mercado. A maioria das vezes, quando estava aqui assim, bem nesse verde, o pessoal naquela euforia, e daí foi quando deu os crash, que a gente vê que dá umas quedas. E aí, quando tá aqui embaixo, é onde a gente vê as melhores entradas. Por exemplo, ó, ontem estava em 20, ou seja, o mercado estava em extreme fear, extremo medo. Então perceba, estava aqui embaixo, estava no melhor momento para se comprar. Mas aí o que que acontece? Tu começa a ver um gráfico verde. E aí tu olha pro gráfico e tu pensa assim, meu Deus do céu, e se subir mais um pouco, eu vou entrar aqui. E aí tu compra a topo, porque o teu núcleo accumbente ele já está antecipando a liberação. Por exemplo, que tu vai olhar assim, daí tu pensa, né? Putz, mas e se subir mais 50%? Vai dizer que tu nunca pensou isso numa moeda que está valorizando força num dia ou numa semana. Então,
Perceba que é irracional isso, porque é muito mais fácil uma moeda que ela cresceu ela corrigir do que uma moeda que ela está no topo, que ela está no fundo, numa resistência, armando um pivô de alta, rompendo uma cunha descendente, né? Então, tu sabendo fazer a leitura gráfica dos padrões e entendendo as partes de dentro do teu cérebro, tu vai conseguir se controlar muito mais. Existe uma outra parte ainda dentro do cérebro que é chamada de amígdala. Ela é uma partezinha pequenininha, e onde ela fica não interessa, mas ela é a parte do risco. Ela é a parte que, às vezes, quando uma pessoa desconhecida, uma pessoa que anda muito assim, tu já aciona, né? Opa, essa pessoa ela não é muito amigável. A mesma coisa, por exemplo, para um gráfico, né? Quando tá caindo. Opa, esse gráfico aqui tá caindo. O teu sistema instintivo vai olhar para isso e vai ver velas vermelhas caindo. Putz, eu não quero perder dinheiro. Mas é exatamente o contrário, percebe? É o teu sistema instintivo, tu tem que estar consciente disso, e é isso que a gente vai fazer quando a gente montar a nossa carteira pública de criptomoedas, quando a gente vai começar, e eu vou te mostrar um plano sólido para a gente sobreviver durante muito tempo. Eu quero que a gente fique nesse mercado durante 40, 50, 60 anos. Não é daqui um mês, não é daqui um ano, 2 anos. A gente quer ganhar dinheiro por muito tempo. Então, o que que eu quero fazer? Eu quero também ajudar tu a mudar o teu mindset, o teu pensamento. Então, a gente vai começar estudando a neuroeconomia. Tu vai aprender assim, putz, mas por que que eu tenho tal pensamento? Como é que eu ajo? Aí a gente vai usar também a neurociência para fazer não só tu aderir à ideia de realmente estudar, mas para fazer o teu cérebro aderir à ideia. E às vezes tu ir um pouco a mais no momento que tu por ti tu ia falar, ah, não, deixa aí, deixa pra lá, não quero fazer isso aqui muito complicado. Então a gente vai fazer isso para aumentar o teu resultado. Na sequência eu quero te mostrar um livro que ele se chama Investidor Inteligente. Ele não fala sobre criptomoedas, mas ele fala sobre ações. E o cara que escreveu o livro é simplesmente o mentor do Warren Buffett, tá? Só isso. E de outras pessoas, conforme a gente vai ver. Então, ele fala muitos preceitos, tu vai ver que é muito engraçado, cara, porque ele fala dentro do livro dos profetas do passado, que hoje em dia seria o quê? Os profetas do Telegram, os profetas dos comentários, né? É uma euforia, tu vai ver o quanto que é chocante, cara. Tudo isso que tá acontecendo agora já aconteceu uma vez no passado. Por isso que, tipo, eu tenho mais uma cautela também propriamente nas análises. Depois a gente vai fazer o nosso plano de diversificação, né? Aí a gente vai para a escolha das criptomoedas, onde eu já tenho algumas anotadas, tá? Depois a gente vai colocar ela dentro daquele gráfico que eu fiz no Canva, com ali os funis, para a gente ver realmente, pô, como é que é o supply, como é que é market cap, tudo isso. Ela é uma moeda boa, mais ou menos, ela é nesse ponto aqui ela é grande, nesse ponto ela é pequena, qual que é o potencial de crescimento? Aí depois a gente vai para análise fundamentalista, quando a gente vai descobrir que hora que vai dormir e que hora que acorda o fundador dessa moeda. Por que que ele escova os dentes com a mão esquerda e com a mão direita? Qual que é o rabo que ele tem preso? O que que eles falaram que iam fazer e não fez? O sistema dessa criptomoeda ela já está resolvendo? Vamos ler o white paper, né? O papel branco lá da criptomoeda. Vamos ler quais os projetos, quais as empresas que elas estão investindo, onde ela já foi notícia, quem que está investindo nela e tudo isso. Aí, uma vez feito isso, só então ela passa por esse nosso filtro aqui, é muito importante, né? A fundamentalista, e a gente vai para a gráfica para ver, opa, será que a gente compra essa semana ou será que a gente compra a semana que vem, né? Quando vê é 50%, né? Agora que a gente já sabe um pouco da análise gráfica. Então, só então a gente vai para a compra. Na sequência, a gente vai fazer a proteção das nossas criptos. Nós vamos deixar na exchange, nós vamos tirar, nós vamos colocar onde? O que é mais viável para todo mundo, tá? Então, nós vamos te mostrar o passo a passo e tudo que tu precisa fazer para, de fato, sobreviver e prosperar ao longo dos anos e não fazer parte da probabilidade, tá? Eu espero que tu esteja muito empolgado para isso, porque eu estou muito empolgado para isso. Eu passei muito tempo consolidando informações e ensinando, só que em outras áreas eu não tinha de fato ensinado nessa área que eu venho aprendendo, mas já criei um certo feeling de como passar informação, tu percebe? Então, realmente nós vamos fazer algo para te ajudar, beleza? Se esse vídeo te ajudou, deixa um like aí para me ajudar e se inscreva no canal se não for inscrito para ficar por dentro dessas novidades mais ou menos bacanas que virão pela frente, tá? Right? See you later.